É isso aí, gente. Então vamos na nossa jornada de hoje. E a primeira coisa que eu quero te falar é que eu tenho 650 slides. Só de metade é versículos bíblicos. Brincadeira. O que eu quero fazer é o seguinte, gente, porque nós vamos ter uma jornada muito longa, muitas coisas para serem faladas, mas nós vamos fluir na inspiração de Deus nessa manhã e do Espírito Santo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar tudo, mas eu vou fluir com Ele aí, sobre tudo que nós precisamos. Cada um de nós aqui, gente, precisa muito, eu, você, de compreendermos o reino de Deus. E o que eu vou expor aqui ao longo dessa jornada, eu coloquei esse nome, finanças, mas na verdade é uma jornada de princípios do reino de Deus, que uma vez revelados ou entendidos no nosso coração, fazem a diferença em todas as áreas. Então é um fundamento que nós estamos aqui nesse sábado para colocar no nosso coração. Princípios funcionam assim, uma vez que eu entendo e eu ponho em prática, as coisas começam a acontecer. Eu sempre tenho falado isso para a igreja, eu não sei se você aqui é de outro lugar, ou aqueles que estão nos assistindo, tem uma galera aí conosco também, assistindo ao vivo. Eu quero te falar que os resultados do céu só chegam na nossa vida com base nos princípios sendo colocados em prática. Mas eu preciso enxergar como prioridade eles na minha vida. Deus trabalha de acordo com o seu regulamento, que é Ele mesmo. Não tem como Ele trabalhar fora, né? Eu brinco aí com o pessoal dizendo isso. Você chega no restaurante lá, aí você quer, tem um cardápio. Aí você vai e começa a pedir, tem isso, cara? Não. Mas tem isso, tem? Não, também não. Mas o que tem? Está no cardápio. Então assim é o manual da verdade na nossa vida. E eu tenho certeza que hoje vai fazer uma diferença você ouvir com a ação do Espírito Santo dentro de você. E é isso aí que faz toda a diferença na minha vida e na sua. Legal? Então é isso aí, vou fazer mais uma oração. Pai, entregamos em Tuas mãos o dia de hoje, como já oramos, intercedemos pelos nossos irmãos, mas sabendo também, Senhor, que Tu estás aqui no nosso meio para fazer uma obra de formação, de edificação no nosso coração. Quero Te louvar por essa oportunidade, Senhor, de estar em Tua presença, mais uma vez, e diante dos meus irmãos, Pai, uma ação viva do Teu Espírito sobre nós. Em o nome de Jesus, Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, gente? Amém. Muito legal. Eu vou começar com o básico do básico. Só para você entender, tem 3 áreas da nossa vida. Se você trouxe um caderno, alguma coisa para anotar, porque às vezes tem alguma frase, alguma coisa que pode pegar o teu coração aí. Mas a Bíblia de papel, né, não vou nem falar. Alguma coisa, uma caneta, um lápis para você anotar. Mas eu quero te dizer que existem 3 áreas da nossa vida que nós temos que cuidar. Em primeiro lugar, nós temos que cuidar da nossa mente. Nós temos que cuidar também da nossa boca. E nós temos que cuidar das nossas atitudes. Diga aleluia. Mas sabia que a boca e as nossas atitudes, elas, na verdade, elas sofrem a intervenção direta do tipo de pensamento que eu venho organizando dentro de mim, ou pelo menos eu venho deixando acontecer. Desde o ano passado eu venho falando sobre um assunto aí, não dê lugar ao diabo, e a gente tem falado sobre uma forma de pensar. O inferno insiste para que eu e você pensemos tudo, menos a verdade. Então, essa é a nossa jornada de hoje, e eu quero falar sobre construir uma nova mentalidade. Gente, eu coloquei aí só para vocês depois darem o download, aqueles que acompanham aí o canal nosso, no YouTube, e também no meu blog lá, a gente colocou isso aí, que é uma nova, na verdade é um novo e-book aí. Se você desejar, tem aí um passo a passo, depois eu vou deixar isso aí no intervalo para vocês verem direitinho, mas não tem mistério nenhum não. Construindo uma nova mentalidade. Eu quero ler uma passagem que se encontra em Marcos capítulo 4, no verso 26.
E a gente vai seguindo aqui adiante. Está dando para ler aí atrás? Quem está aí, o ceguinho, diga aleluia. Está dando para ler? Não, tá bom. Acho que o tamanho está bom, né? Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele fez uma comparação, ok? Ele dorme, acorda de noite e de dia, e a semente germina, cresce, sem que ela saiba como. Ok. No verso número 28, a terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim, o grão cheio na espiga. E o verso 29 termina só esse pedaço, dizendo, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou o quê? A colheita. Eu não vou ler nada que você não tenha lido antes. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar algo novo, que nós precisamos enxergar. Primeira coisa que eu quero te falar sobre essas diferentes comparações sobre o reino de Deus que Jesus ele aborda na palavra. Eu quero te dizer que o reino de Deus é exatamente isso aí, ó. O reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Você já sabe disso, que a semente é a palavra, ela é incorruptível, ela é perfeita. Então, do ponto de vista da semente, irá produzir. Eu não tenho dúvida, nem você, sobre a semente, porque ela é perfeita, a semente é Ele, é a palavra viva. Mas a consideração aqui, nós conhecemos por outras parábolas, que o coração, a terra é o coração do homem. E que a interferência na semente está no nosso coração. Então nós temos um coração próprio, é fundamental. E veja, gente, essa aqui é uma passagem que fala exatamente sobre isso. Ó. Não é só uma semente, não é só uma terra, é a semente, Jesus compara, é uma semente lançada à terra. Então agora veja, envolve isso um processo de transformação, uma vez que a semente ela foi lançada na terra. Deus está trabalhando na sua vida, se você não sabe, Ele está. Por várias situações, até mesmo, gente, as situações tribulacionais. E a Deise estava falando sobre isso, nós estamos orando por uma igreja perseguida, de cristãos sendo martirizados. Então, acaba se tornando uma semente para que Deus possa tirar 100 mil das trevas. Que vem acontecendo é a conversão em massa de milhões de pessoas sobre a face da terra, gente. Olha só que coisa interessante, a semente, ela produz, mas a terra, ela precisa trabalhar a semente. Então eu quero te dizer isso aqui, ó, o processo do reino de Deus. Então nada na nossa vida é de um dia para a noite. E às vezes a gente quer explicar isso, porque as pessoas querem definir a sua vida em um ano, resolver os seus problemas. Quando na verdade elas querem que os seus sonhos se realizem em um ano. Quando na verdade Deus trabalha com um processo no coração do homem, produzindo transformação. Produzindo transformação que gera crescimento, que no final da história leva ao quê? À maturidade. É por isso que na maturidade, aquela semente que foi para o chão, ela se tornou uma planta, ela se tornou um caule grande, forte e tal, e daqui a pouco está dando fruto. Mas é um processo, diga, processo. Fala para o teu irmão, tenha paciência. Deus está trabalhando em você. Está trabalhando em mim. Ele está, pastor, não estou gostando. Ele não está perguntando se ele está gostando. Ele não me pergunta se eu quero, ele não me pergunta se eu estou gostando. Ele está trabalhando naquilo que pertence a Ele. Você pertence a Ele. Deixa Ele trabalhar, mas pastor, ele está doendo, é assim mesmo. Mas você está vivo, olha como é que você está bonito. A pessoa que está ao seu lado não está bonita, mas está cheia de problema. Está atribulado em alguma área da sua vida aí. Estou certo ou não? Não tem como, gente. Agora, será que a gente tem um nível de sabedoria de aprender a conviver com isso que está acontecendo?
Será que eu entendo as coisas que acontecem na minha vida? Não está gerando um processo de transformação? Porque se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Eu estou seguindo a Jesus mesmo? Eu tenho sido uma pessoa diferente de alguns anos para cá? Ele tem acrescentado em mim entendimento que eu não tinha antes. Então você está no processo. Que processo é esse de transformação? Mas pastor Ellison, não está entendendo. Eu vim aqui nesse seminário porque eu quero muita grana. Me fala. Rapaz, o que eu menos vou falar é de dinheiro. Não, a sinceridade é bom, é ótimo. Quem é que não quer grana? Mas Deus até está te transformando numa maturidade para que você possa até segurar mais. Deus sabe como trabalhar, não é verdade? Então veja, a maior parte daquilo que Deus opera na nossa vida é resultado de um processo de mudanças. Se eu não estiver convencido que eu preciso mudar, não vou seguir adiante vendo o melhor de Deus. É assim que funciona. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é uma questão de eu me posicionar pedindo a Deus para resolver a minha vida. Gente, isso aqui é o básico, do ridículo de uma compreensão cristã que não vai levar as pessoas a lugar nenhum. Porque já está no combo, eu pertenço a Ele, sou corpo de Cristo. Toda a assistência que eu preciso já está no combo. Não me faltará alegria, prazer, ânimo, força, não me faltará recurso, não me faltará sustento e também não me faltará tribulação. Porque é só na tribulação que a gente cresce. Pastor, esse conceito não entrou ainda dentro de mim. Tende motivo de toda alegria ao passar por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você pensa que Deus não vai tocar em você? Se não, pede para sair de campo. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, a apostasia da igreja. Ela quer o periférico, ela quer alguma coisa de Deus, mas não se entrega a Ele ao ponto de ser transformada. Não pense que esse tipo de atitude, que ainda cresce nos dias de hoje, não pense que esse tipo de atitude garante uma jornada eterna com Deus. E muitas pessoas estão redondamente enganadas debaixo do engano das trevas, cara. Essa é a apostasia. Então eu tenho que perguntar algo que eu considero muito importante. Será que eu tenho um coração? Eu já falei isso 300 vezes, mas vou falar de novo. Tem duas coisas importantes num coração que vai crescer, que vai ser transformado. Ele ser ensinável e corrigível. Porque não basta ser só ensinável. Porque a maior parte das coisas que Deus trabalha na minha vida, Ele me corrige. Eu estava falando isso recentemente lá no recreio. Há um caminho para nós andarmos. Ele está constantemente nos corrigindo para que a gente não saia do curso. E Ele coloca de novo. A palavra de Deus trabalha dessa maneira, corrigindo o curso. Corrigindo a nossa jornada, o curso, da maneira que nós estamos pensando. Estou falando de mentalidade. Continuamente mudando a minha forma de pensar, ou interferindo naquilo que eu estou considerando que é legal. E eu não cozinhei o suficiente para entender que aquilo ali é das trevas. Quem está entendendo aí? Em duas passagens maravilhosas, Isaías 48, 17, diz que o Senhor é o nosso Redentor. E veja, Ele ensina o que é útil para mim e para você e me guia no caminho em que eu escolho. Diga amém. Ah, já ia pegar, tá vendo? Não, que escolhe? Como assim escolhe? Essa plataforma de eu quero, eu acho, eu penso, eu vou fazer, ela é perigosa. Anote isso aí. Eu já falei isso desde o ano passado, ou esse ano, ou eu vou ter que falar
É muito perigoso a força do meu desejo, da minha vontade, que em si não tem nada de errado. Mas eu tenho que aprender a andar no caminho que Ele dirige, que Ele governa. Vou fazer só uma pergunta: aonde você está vivendo hoje, a sua vida, tem paz no coração que você está debaixo da vontade de Deus para a sua vida? É uma pergunta super importante, gente. Porque senão eu posso estar fora de rota e não vai funcionar nada. Veja em Isaías, aí mesmo, capítulo 30, verso 21, quando vocês se desviarem, uma voz vai logo chegar: olha, Elinho, esse é o caminho, ande por ele, é para cá. Ele vai sempre fazer isso comigo, com você, para cá, para lá, para cá, para cá. Graças a Deus por isso. Porque assim a gente chega. A gente vai até o final e a gente vê a construção de Deus na nossa vida. Então, ser guiado por Deus na direção certa depende do quanto eu sou ensinável e corrigível. Agora veja, estar na direção certa tem uma implicação direta com a transformação da minha mentalidade. Diga aleluia. A maneira que eu penso hoje não pode ser a de amanhã, porque eu cresci. Então, se hoje eu estou pensando há 10 anos como eu sempre pensava, tem alguma coisa errada. A verdadeira transformação não está sendo operada. A transformação da nossa vida é operada por uma transformação de mentalidade. Diga aleluia. Eu não estou falando nada com ter posição, servir na igreja, ter dom ministerial, dom, ser usado por Deus. Os dons são uma coisa, transformação é outra. O interesse de Deus é nos transformar, para que nós sejamos semelhantes a Ele. Você conhece essa história de querer resultados diferentes, mas continuar fazendo a mesma coisa? Não funciona. Então, resultados diferentes vêm porque eu resolvi fazer diferente. Mas para fazer diferente, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Então, a associação, veja bem aí, eu coloquei aí, ó. Mudar primeiro a maneira de pensar para de fato mudar a direção da minha vida. Diga aleluia. Isso aí eu já tinha falado, né? É essa aí, ó. Mudar primeiro a maneira de pensar para de fato mudar a direção da minha vida. Nós devemos investir tempo, gente, na transformação da nossa forma de pensar. Através do poder vivo da palavra, a gente vai falar sobre isso. Então veja que coisa interessante. Se eu sou ensinável e corrigível ao ponto de verdadeiramente querer mudar, eu quero te falar, você vai mudar. Não tem como. Ok? Então, a interferência nossa é muito grande. A entrega nossa para esse processo é fundamental. Deus não transforma ninguém que não se entrega a Ele. Olha só, olhem para mim, Ele te respeita demais. Ele respeita a mim e a você demais, ao ponto de nós irmos para o inferno, se for o caso. Ou as pessoas. Ele respeita demais. Não tem um ser humano sobre a face da terra que ele não peça entrega. Que alguém diga aleluia. Ele teve que entregar o filho dele por amor a mim e a você. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, a associação mais alinhada que existe e não pode ser separada é pensamento e direção. Então, sempre houve e sempre haverá direção para tudo que se faz. Direção certa ou errada. Agora, será que eu tenho iluminação suficiente para entender que eu estou na direção certa? A verdade, ela funciona como um iluminador. Ela é um farol que te dá discernimento para que eu e você saibamos se eu estou na direção certa. Diga aleluia, hein? Se a verdade que é Ele viva não estiver em alta no meu coração,
se eu não tiver esse compromisso com ela de amar, de abraçá-la, de respeitar, de temer a ela, eu não terei iluminação suficiente para discernir se eu estou na direção certa ou errada. Os seus olhos já começam a ficar assim. Ah, mas eu estou na igreja. E o Kiko? Pergunta ao Kiko. Mas eu sou diácono há 30 anos. Aleluia, meu irmão. Mas eu sou pastor. Estou na direção certa. Você não faz ideia de como o homem, ele é comandado pelas suas emoções e a sua alma. Em tudo que ele faz. E acha que está fazendo para Deus. Ele comanda através da sua alma, seus desejos, vontades. Ele comanda como se estivesse servindo a Deus. Mas os benefícios são para ele mesmo. Ele está desviado de direção. Ele está sem claridade, ele está sem iluminação. Ele está nas trevas. Gente, esse assunto ele é muito amplo. Nós somos dependentes dele de maneira bem viva no nosso espírito para enxergar se eu estou andando no caminho certo ou errado. Diga aleluia. Então a pergunta, qual é o segredo que me garante andar na direção certa? Simples. Pensar certo. Pastor, direção certa é pensar certo. Agora escuta o que eu quero te falar. Pensar certo, ouça agora, hein? Pensar certo não é a perspectiva do homem sobre a sua vida e tudo que envolve a vida dele. Não é a perspectiva do homem olhando a sua vida e tudo que envolve. Pensar certo é um fundamento do mundo do espírito. É um fundamento do mundo do espírito. E uma vez que nos tornamos novas criaturas, tudo mudou, a começar pela nossa maneira de pensar. Eu vou repetir, pensar certo é um fundamento do mundo do espírito. Então pensar certo não é a minha axiologia, não é o que eu concluo da minha vida do momento, ou de como eu estou vendo as coisas. Como é que eu estou vendo? Eu estou vendo as... Isso não é pensar certo. 1 Coríntios, veja que coisa tremenda, gente, capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural, Paulo está falando das pessoas que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, elas não aceitam as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. O maluco é esse aí, falando isso, esses crentes. Veja, elas não podem entendê-las porque elas se discernem o quê? Então ela não tem uma conclusão certa. Ela não tem uma ideia certa do que é verdadeiramente o povo de Deus. Agora veja, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí tem uma resposta, nós porém, a nova criatura, nós porém temos a mentalidade, agora eu quero te explicar aqui, temos a mentalidade de uma obra feita na cruz do Calvário. A obra da cruz do Calvário não é um acontecimento físico, e depois houve uma ressurreição de Jesus dentre os mortos. É muito mais do que isso. É um fundamento espiritual da verdade. Eu tenho essa mentalidade sendo instalada. Eu entendo, há muitos aqui estão em vários estágios. Alguém se converteu tem pouco tempo, outros já tem muito tempo. Mas não importa, tempo de conversão. Não vai falar nada. Mas em que estágio de entendimento você tem crescido a respeito da obra da cruz do Calvário? A tua relação nesse mundo tem a ver com a obra da cruz do Calvário. Qual o meu posicionamento? O meu olhar para com as situações que eu vivo ou envolve a minha vida tem que ser do céu, com base na obra. Que relação eu tenho com Deus? Qual é a minha identidade relacional com Deus?
Essa é a mentalidade que nós temos. E é essa mentalidade que vai garantir que a gente termine bem, que a gente ande na direção certa. Diga aleluia. Você não faz ideia de como você tem entendimento crescente sobre quem você é e a tua relação com Deus e o propósito da tua vida sobre a face da terra, faz toda a diferença para que você continuar avançando. E eu creio que isso é revelador mesmo. O Espírito Santo vai trazendo, tirando camadas de revelação, de entendimento da tua relação, da relação sua sobre a face da terra, a relação com pessoas, com família, com chamadas, com propósito. Meu Deus! Se isso estiver bem vivo e crescendo, eu tenho a mente de Cristo. Mentalidade. Eu coloquei agora em 2 outras versões, veja que legal. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Olha como está escrito aí. Nós pensamos como Cristo pensa. A obra da cruz do Calvário. O Messias. Eu penso igualzinho. O que você tem a dizer sobre isso? Não tenho nada. Deus falou que eu sou nova criatura, então eu sou. Que eu estou assentado em lugares celestiais. Que eu sou o filho preferido dele. Aleluia. E pá, e tal, e tal. E olha, ele fez na cruz, me perdoou, me curou na cruz do Calvário. Eu tenho saúde. E pá. Qual é a visão que você tem da obra da cruz do Calvário? Porque essa tem que ser a nossa mentalidade. Crescente nela e tem que ser protegida. Coloquei na amplificada só para a gente ler. Pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para que o possa instruir. Olha que legal agora. Mas nós temos a mente de Cristo para ser guiado por seus pensamentos e propósitos. Uhul! Tirou uma foto dessa aí. Essa é boa, hein? E o que eu tenho a ver com isso? Nada, é Ele em mim. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas o quê? Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você entende? Ele foi para trás e ele foi para frente. Mas como assim? A mentalidade do apóstolo Paulo estava inserida na obra da cruz do Calvário. Para você ter uma ideia, no primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele diz lá, eu não recheio meus sermões aí com umas coisas bonitas e tal, porque eu não quero que se perca o poder da cruz do Calvário. É obra. Nós estamos aqui nessa manhã e vamos passar o dia por causa dessa obra, gente. Você tem crescido na revelação e entendimento sobre a tua relação com Deus. Agora eu vou colocar algumas coisas aqui que são legais para a gente entender. Veja, ter a mente de Cristo é construir uma mentalidade totalmente baseada na realidade da obra da cruz. Para o homem, eu só estou mexendo o caldo, tá? Por exemplo, ter a mente de Cristo é assumir o que Deus fez por nós numa identidade eterna com Ele como forma de pensar, cara. Mas se isso não é ensinado, eu entendo isso, gente, se não é ensinado, as pessoas continuam ainda pensando como sempre pensavam antes de receber Jesus e tal. Eu sou nova criatura, mas penso igualzinho como pensava antes. Falo igualzinho como falava antes. Nada muda. Porque não aprendeu ainda a se deixar ser transformado pela mentalidade da verdade. Tem que entregar a sua maneira de pensar natural. Vou repetir. Não estou bravo não. Ainda. Tem que entregar a nossa maneira, vou botar também, a nossa maneira natural de pensar. Entrega. Não, mas eu... Calada.
A gente ainda tem muito de axiologia, muito de eu penso. Aí eu penso que Deus é assim. Você não pensa nada, senta. Senta aí, traz uma água. Calma. Você está pensando o quê? Ele não me chamou para pensar. Ele não me chamou para querer. Isso você pode estar certo, rapaz. Deus não vai perguntar para mim e para você o que eu acho. Anote essa frase aí, você tem que anotar. Mas pastor Hélio, mas o senhor falando dessa maneira, então eu não sou nada, eu sou um bagaço, não, eu sou um legume de Jesus, aleluia. Abençoado pela mentalidade dele. Suflê de chuchu, não é bom? Então pronto, você é um suflê, fala para o teu irmão, um suflê, pronto. Você é um suflêzinho. Abençoado. E é gostoso. Ó, enquanto eu lutar para querer, enquanto eu estou lutando, pensando, eu estou morrendo e não sei, estou me desgastando e não sei, não vou a lugar nenhum. Mas Deus não me chamou para dizer a minha opinião a respeito. Ali, tem umas coisas aí para você e tal. O que você acha? Meu Deus do céu, graças a Deus Ele não fez isso. Porque o maior perigo que existe é você mesmo e eu. Nós somos o maior perigo para nós mesmos. Pode anotar, é outra frase bombástica. Nós somos o maior perigo para nós mesmos. Graças a Deus pela obra de Jesus. E me deu a sua palavra para que eu pense o que Ele pensa. Para que eu deseje o que Ele deseja. Para que eu ande na direção que Ele mostra. Esses são abençoados. Vocês estão entendendo, gente? Então, já caiu? Não. Ter a mente de Cristo de maneira bem simples é pensar certo. Olha lá. Bem óbvio. Pensar certo é ter a mente de Cristo. Então não tem nada a ver com o que o homem tem a dizer. Pensar certo faz com que vivamos de maneira certa, na direção certa. 2 Coríntios, eu coloquei esse fundamento para você entender algo. Mentalidade. 2 Coríntios 5,17, na Bíblia Amplificada, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, não será, é nova criatura. Obra feita, é o teu caso. Um ser que não existiu antes. As coisas antigas, que era a nossa condição moral, obviamente, e espiritual, né? Que nós estávamos atrelados a uma natureza perdida, a natureza do pecado, da qual Jesus levou sobre ele. Tudo isso já passou e surgiram coisas novas. Agora, não é simples pensar dessa maneira, que se eu sou uma nova criatura, um ser pensante agora, eu sou um ser espiritual vivo agora, um ser pensante, não tem que mudar a minha maneira de pensar? Óbvio, tem que mudar. Porque mudando a minha maneira de pensar, muda as minhas atitudes. Gente, quero te falar uma coisa. Você pode estar certo que práticas definem a nossa vida. E práticas são resultado da mentalidade que está instalada. Quando a Bíblia em Efésios capítulo 5 diz que nós não somos mais trevas, significa que a minha mentalidade não é mais trevas. Significa que eu não posso me comportar mais como trevas. E aí está escrito e bem claro, imperativo, ande como filho da luz. Faça morrer a tua natureza terrena, que começa com mentalidade. Toda sorte de abominação, roubo, mentira, impureza, imoralidade sexual, tudo que é avareza, que é idolatria. Paulo descreve tudo isso. Será que isso reina ainda na vida do povo de Deus como prática? Uma coisa é a prática de ir à igreja. Levantar a mão, cantar, adorar e tal, servir na igreja, isso é uma prática, mas a prática de viver a verdade, como é?
E a prática do dia a dia. É muito séria a palavra, gente. Uma coisa Deus Ele é sério. Se eu tenho consciência que eu estou no erro, saia do erro ontem. Ainda dá tempo. Se eu tenho consciência de que essa prática é errada pela verdade, uma vez que eu sou nova criatura, saia ontem enquanto dá tempo. Você vai ao último livro de Apocalipse, capítulo 22, está dizendo que fora da cidade ficam. E aí ele relata uma porção de práticas. E não fazem mais parte da nova criatura, porque a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Não tem como mudar a prática se não muda a mentalidade. Porque o que eu faço está direto à minha mentalidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Veja como esse é um assunto chave, hein? Então, veja só que interessante, com base nisso aí. Essa é uma revelação interessante. Mas eu creio que ela possa crescer na nossa vida. Uma vez que nos tornamos novas criaturas, a gente ensina isso na Escola Atos, tá? Vamos renovar o nosso pensamento aqui. Olha o que acontece. O estado de prosperidade, que é a pessoa de Deus, já se instalou em você. Jesus disse assim, eu estava lendo Lucas 18, o reino de Deus chegou, está dentro do coração de você. Significa que eu estou dentro dele. Uau! Quer ambiente mais próspero que o reino de Deus? Eterno, absoluto, verdadeiro. Não tem falta de nada. E que é isso, hein? Essa é a condição de ser nova criatura. Mas eu entendo que ser nova criatura e pegar essa dimensão e crescer, esse potencial todo que está em mim, você instalado, só pode valer como prática se eu for sendo transformado. Na minha maneira de pensar e enxergando, isso leva tempo. Acabei de falar para vocês, é um processo. Mas você tem que pressionar para isso aí. E aí nós vamos usufruindo dos benefícios da transformação, do entendimento, da verdade, porque eu acabo colocando em prática, eu entendo o meu momento, eu percebo coisas, eu começo a agir com base na influência do Espírito Santo. Escuta aí, não dorme não. Aí a gente começa a ver resultados fantásticos do céu. Ainda vou te falar mais. Ainda bota os anjos de Deus para serem mais eficientes ainda. Porque eles trabalham na eficiência de um propósito. Estou desviado de propósito? É pouco ser de Jesus e estar na igreja. Tem que estar, hein? Porque ainda tem uma apostasia maluca que agora o pessoal está ficando fora. Mas é muito pouco. Diga aleluia. O ambiente, a igreja não garante a tua jornada. A pregação em si, ou o ensino em si, não garante a tua jornada. Olha o que eu estou falando nessa manhã. Um sábado inteiro não garante a tua jornada. Entendi, pastor. Captei, amado mestre. Nada muda até o momento que você começar a colocar em prática tudo que você está percebendo da verdade. E aqui ninguém vê. Essa é a área que provavelmente a maior parte das pessoas não verão. Atitudes sendo transformadas. Maneiras de enxergar sendo transformadas. Boca sendo transformada. Faz um biquinho aí. Operação de Deus.
essa vai te levar para o lugar certo. Será que práticas definem a nossa vida? Gente, isso é mais sério do que a gente imagina. Não caia nessas ciladas de ouvir determinadas coisas e acreditar que aquilo te descansa tanto, ao ponto de você não precisar fazer mais nada. Tipo, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase é do capeta, é do abismo. E o crente está achando que está numa boa diante de Deus. Porque Jesus fez uma obra tão perfeita, e fez mesmo, que me perdoou de todos os pecados, eu sou um cara livre, eu posso viver. Pode o quê? Você não pode nada, você tem que morrer. É o contrário. A graça me capacita a morrer. Eu estou falando, hein? Eu estou no meu ambiente. Só para eu pensar um pouquinho. Eu estou bem na fita, já pensou mal. É bom se ajoelhar. Quanto tempo eu não me ajoelho, eu não choro? Pastor Hélio, vai devagar. Eu estou devagar. Só estou te falando. Porque eu posso entrar na porta errada, eu posso estar na direção errada. Eu sabia que nós estamos vivendo um momento onde Deus está separando a sua igreja, o joio do trigo. Saibam disso. Porque é insuportável mais para o céu ver aqueles que se dizem de Deus viverem igual aos mundanos. É insuportável mais. Vai ser ceifado. Eu vou mandar ver, pessoas morrerão prematuramente. Deus já está separando sobre a face da terra quem são deles, quem não é deles. Dizem que são dele. Dizer uma coisa, eu posso estar redondamente enganado pelas minhas práticas. Ninguém é perfeito, mas volto a dizer, você vai crescendo, vai sendo transformado numa mentalidade que vai te falar, não é esse o caminho. Não é essa maneira de viver. Isso aqui é da velha criatura, não pode fazer parte mais da sua vida. O que eu faço com isso, com essa consciência? Crescendo na verdade, sendo transformado, o que eu faço com ela? Se eu não obedeço, e essa palavra gera arrepio na igreja de hoje. Qual é o nome? Obediência. E o temor? Pastor Hélio, segue, vou seguir. De um modo geral, demoramos a ser transformados na nossa mentalidade. Mas Deus sabe. Uma coisa é eu cair, me levantar, Senhor, me dá força, me fala, me mostra, eu quero continuar. É assim mesmo. Então, se você cair, Ele te segura, levanta, vamos embora. Deus vai estar sempre assim, vamos embora, vamos. Daqui a pouco aquilo já não vai mais ser algo na tua vida, porque foi resolvido, você venceu, você aprendeu, você começou a decidir. Decisões são as coisas mais poderosas sobre a face da terra. Vai servir a Deus mesmo? Não é só estar na igreja. Servir a Deus é muito maior do que a gente imagina. Então eu me tornei uma nova criatura. O maior e mais valioso conceito de prosperidade que existe chama-se o quê? O maior e mais valioso conceito de prosperidade se chama ser nova criatura. Aqui está o segredo de receber revelação disso aí. Eu sou uma nova criatura. Gente, isso aqui é um milagre. É a transformação que vai ter que continuar. Eu vou pular aqui rapidinho isso aqui e vou colocar: pertencer ao propósito de Deus
Como nova criatura é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade. Vou repetir, pertencer ao propósito de Deus. Eu tenho consciência disso? Ou ainda eu estou vivendo muito o que eu quero, acho, meus planos e tal. Gente, isso aí já morreu há muito tempo. Você se tornou uma nova criatura, você é corpo dele, quem comanda é o céu. Então, como nova criatura, pertencer ao propósito de Deus é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade. Veja bem, que agora eu quero te mostrar algo que é muito precioso. Eu fiquei meditando sobre isso. Escuta, você, olhem para mim, pertence a Ele. Olha que coisa gloriosa. De um lado, eu sou dele, ele me comprou, me amou, eu sou dele. E ao mesmo tempo, o inferno, você não pode mexer com quem me pertence. Tu está em maus lençóis mexendo com quem me pertence. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus chegou para mandar ver, hein? Não, Senhor, eu não tenho nada a ver contigo. Eu tenho a ver com os cabras aí que eu estou perseguindo. Olha como Jesus, ele mostra a identidade dele. Por que você me persegue? Você pertence a Ele. Eu já estou inserido nele. Olhar para mim é olhar para Ele também. Essas coisas têm que crescer, cara. Você é um indivíduo perigoso, porque se tornou nova criatura. Fala para o teu irmão, tu é perigoso. É perigoso, hein? É perigoso. Como assim sou perigoso? Assiste de novo. Pede o Espírito Santo para te falar. Vá às passagens bíblicas, tem que ler, gente. É assim que o Espírito Santo fala. Vou mandar ver, hein? O propósito de Deus para a sua vida é a dele, a maior riqueza. O propósito de Deus para a sua vida é a sua lá com letra maiúscula, é de Deus. Depois corrige para mim. É um S maiúsculo. O propósito de Deus para a sua vida é a sua maior riqueza. Você é um propósito de Deus, é a riqueza dele. Vou repetir, você é um propósito de Deus, você não carrega, você é a riqueza dele. O que ele fará sobre a face da terra se não for através de você? Parede não vai fazer esse trabalho, as árvores não vão fazer, os cachorrinhos e todos, mas são aqueles que pertencem a Ele, resgatados por preço. Anjos também não farão. Eu vou repetir de novo. O propósito de Deus para a sua vida é a maior riqueza dele. E a última frase eu botei, você e eu somos o bem mais precioso para Deus. Essa parte é importante, gente. E veja, você é tão precioso que eu e você entraremos lá. Mas nada do que nós temos entrará lá. Você não vai carregar nada. Ah, pastor, eu queria levar. Só vai entrar você, que é o bem precioso dele. Aí essa mentalidade, ela tem que crescer, porque isso envolve finanças que a gente está falando, e a gente fica considerando coisas sobre a face da terra, lutando, desesperado, e quer aquilo outro. Eu estou perdido, cara. Estou perdido. Eu já estou no reino de Deus. O que eu preciso será assistido no momento que eu precisar. Quem tem esse entendimento aí? Porque assim, a gente precisa crescer, gente, porque o nível de ansiedade e preocupação para com coisas, ainda mais nessa economia do mundial que cada vez desce ladeira. Se você não crê que Deus cuida de você, é porque você não está tendo entendimento de que você é o bem mais precioso dele. Você devia ir para casa hoje bem feliz, cara.
Pastor Hélio, ninguém me ama. Cara, eu vou ler de novo. Você é o bem mais precioso para Deus. Oxa, lá em casa, nem o cachorro lá de casa quer alguma coisa comigo. Você é o bem. Ah, mas eu fui rejeitado lá desde 1927. Você é o bem mais precioso. Ah, mas na minha casa, eu vim de uma casa, papapá, aquilo outro e tal. Fui largado, estou abandonado. Você é o bem mais precioso para Deus. Onde é que isso vai entrar como crença? E pedir ao Espírito Santo para que você encha dessa alegria. Se ele disse para Jesus, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele não pode deixar de falar isso para você. Você também é filho. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Jesus, entenda o que eu vou falar. Ele é Deus, meu irmão mais velho. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos espirituais, do segundo que é você, do terceiro que é você, do quarto, do quinto. Espera aí, a nossa condição, vou te falar, hein? Assentado em lugares aonde? Entronizados, a palavra melhor é essa. Sentado no colo de Jesus, nós somos um com Ele. À destra de Deus, como assim? A minha identidade mostra a autoridade que temos, a minha natureza. Como assim? E eu ainda estou pensando nas coisas desse mundo, de agarrar, preocupado. Não faz ideia de como coisas e dinheiro prendem a vida do homem, inclusive a da igreja. E eu vou te provar, te mostrar coisas. Então, veja, ser próspero é a nossa condição em Cristo, mas o que? É necessário transformação de mentalidade para tomar atitudes, assumir comportamentos que nos levam o quê? Então viver uma vida próspera. Eu quero essa vida próspera, é muito pouco. Deus não trabalha com eu quero nem eu desejo. Ele trabalha com transformação que vai mudar os meus comportamentos. Aí as coisas começam a acontecer. Os meus comportamentos começam a ser alinhados com a mentalidade do céu. Uau! Aí sim, é ativar automaticamente resultados do céu. Vocês estão entendendo isso, gente? Não vim trazer fórmula de ganhar dinheiro. Não vim trazer 10 passos, faz esses 10 passos, está tudo resolvido, beleza. O cara vai, faz 10 passos e não muda a sua mentalidade. Não adiantou de nada. Ele fez 10 passos e não vai ver resultado. O pastor, o senhor não está entendendo. Eu sou dizimista e ofertante, também não traz resultado. Como assim? Vou te explicar. Você está entendendo? Práticas na nossa vida, elas precisam ser de uma transformação de mentalidade, ao ponto de eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Senão é robô. Sim, senhor, não, senhor. Está entendendo? Nada, mas... Deus nunca pediu para que eu fizesse alguma coisa que não tivesse entendimento para Ele. Ele não está pedindo dinheiro da gente. Primeiro que Ele é rico. Segundo que Ele é dono de você e de tudo que você tem, e eu também. Do universo e de tudo que há. Interessante, né? São conceitos, cara, que temos que aprender os conceitos do reino. O livro de Malaquias, antes de ser um livro que a gente fala sobre dízimo, eu vou falar. Ele é um livro de honra, porque o que Deus está pedindo é um coração voltado para Ele. Eu posso ter práticas religiosas sem ter o coração voltado para Ele. Pergunta se está trazendo resultado do céu. Nenhum. Não, mas eu fui ensinado. Tá, beleza, você foi ensinado. Agora a pergunta que eu faço é, você foi transformado? Eu fui transformado ao ponto de agora eu ter entendimento? Uau, gente, faz toda a diferença, hein? Quem está entendendo aí até agora? Não dormiu ainda não, né? Amém.
Então vamos. Então veja, minha prosperidade na prática, ela está na proporção da minha transformação operada pela verdade. Pronto. Não tem como eu viver de maneira próspera se eu continuo sendo a mesma pessoa, da mesma maneira de pensar. O que eu penso sobre finanças e dinheiro? Quero te falar, faz toda a diferença na tua vida. E muitas vezes eu nem sei que eu estou debaixo de uma mentalidade que, na verdade, não me faz prosperar. Pelo contrário, me faz regredir. Porque eu não estou debaixo do conselho de Deus. Como mentalidade. Você entende uma coisa, gente? Mentalidade é você amar, pensar como ele pensa. E você não abre mão. Eu amo pensar o que Deus pensa. Os pensamentos dele são os meus. Então, é preciso mudar de mentalidade, pensar como Deus pensa. Precisamos nos mover de uma mentalidade de sobrevivência, que é isso aí, ó, a diferença. São duas mentalidades, uma de sobrevivência, a outra é do reino. O reino de Deus está escrito, é ampla suficiência. Do que você precisa, tem. Tem isso? Tem também. Não falta nada. É o cardápio mais completo que existe. Temos lá entrada, almoço, janta, sobremesa e cafezinho. É completo. Fala para o teu irmão, é completo. Amém. Precisamos nos mover de uma mentalidade de sobrevivência. Eu vou terminar com isso aqui. Como é que é essa mentalidade de sobrevivência, pastor? Para uma mentalidade de ampla suficiência. A mentalidade de sobrevivência, escuta aí agora. Anote aí, não coloquei aqui só para você anotar. Mentalidade de sobrevivência é uma mentalidade controlada por necessidades e pela força do dinheiro. É a mentalidade do mundo. Corre atrás do prejuízo. Você tem que se virar. E se para isso você tem que defraudar alguém, ninguém está interessado. No final da história, tem que ter grana. Olha a força do dinheiro destrutiva. Então, vou repetir. Mentalidade de sobrevivência, uma mentalidade controlada por necessidades. Ih, meu Deus, e agora? Tal. Sai de casa já pensando no que precisa. Meu Deus, como vai ser? Jesus falou sobre isso. Caras estão preocupados que vão comer, beber, vão vestir. E pela força do dinheiro. Aí nós temos que passar para essa mentalidade de ampla suficiência. Até coloquei aí, ó. A mentalidade de sobrevivência é uma mentalidade do homem correndo atrás do prejuízo. A mentalidade de ampla suficiência é uma mentalidade de confiança na assistência por herança e aliança que nós temos com Ele. Meu Deus do céu. Você entendeu isso? Eu vou repetir aqui, ó. Essa é uma mentalidade de ampla suficiência, uma mentalidade de confiança na assistência por herança que nós temos e a aliança que nós temos com Ele. Se você é dele, Ele cuida de você. Ele tem responsabilidade em cuidar de mim e de você. Desde que eu me entregue. E aí, terminando, eu quero colocar essa frase, porque a imagem de ampla suficiência de Deus em nós, ela precisa ser maior, diga maior, do que a imagem de insuficiência ao nosso redor. O que tem do nosso lado? Pastor, eu já saí de casa, acordei, só tem falta. É falta de tudo, de alegria, prazer, ânimo, é falta de perdão, é falta de recurso, só tem falta.
E no reino de Deus não falta nada. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, segundo a Bíblia do pastor Paulo Canuto. Ele é a palavra viva. Eu estou nele. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Então, beleza.